E aí, tudo certo? Hoje o nosso mergulho é num tema que, olha, parece um bicho de sete cabeças para muita gente: direito administrativo. Com certeza. A gente vai fuçar num material de estudo bem denso para entender as regras do jogo, sabe? O jogo que o Estado joga com a gente todo santo dia. Uhum. A ideia é tentar responder uma pergunta que parece simples, mas não é. O Estado tem um poder imenso sobre nós, mas quem tem poder sobre o Estado? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Exato. Vamos tentar desvendar as regras que definem os limites desse poder todo. Perfeito. E a resposta está toda aí, nesse conjunto de normas que a gente chama de direito administrativo. E, assim, não é só sobre carimbos, formulários, burocracia. Que é o que todo mundo pensa, né? De instruções do poder público. É o que diz como ele pode e, talvez mais importante, como ele não pode agir. É o que impede que a vontade de um governante vire lei do dia para a noite, sabe? Garante que tudo seja feito pensando no interesse de todo mundo. Certo. E o material que a gente analisou já começa com uma separação que é a base de tudo, né? A diferença entre o mundo do direito público e o do direito privado. Isso. A gente até entende intuitivamente, mas na prática, qual é a grande virada de chave aí? Olha, a virada de chave está toda na balança de poder. No direito privado, que é o que rege as relações entre nós, pessoas, empresas, a lógica é de horizontalidade. De igual para igual. Exato, de igual para igual. Se a gente assina um contrato de aluguel, por exemplo, em tese, nós estamos no mesmo patamar. O que vale é a nossa vontade, o que a gente combinou ali. É o que chamam de autonomia da vontade. E no direito público, que é onde o Estado entra na jogada, essa balança pende. E muito. Pende completamente. A relação vira vertical. O Estado está lá em cima, numa posição de supremacia, de poder. Ele pode te obrigar a pagar um imposto ou desapropriar o seu terreno para construir uma estação de metrô. Ele não está pedindo por favor. De jeito nenhum. Ele não está pedindo a sua opinião. Ele está impondo uma decisão. Claro, sempre em nome do bem da coletividade. Pelo menos essa é a justificativa. Ok, vamos analisar isso. Essa diferença toda cria a regra de ouro que o material destaca, né? Pra gente, aqui no privado, a lógica é: o que não é proibido, tá permitido. Sim. Se eu quiser pintar meu cabelo de azul neon, eu posso. Não tem lei que me proíba. Agora, pro administrador público, a lógica é o inverso total. Ele só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. E essa é a fonte de boa parte da lentidão que a gente às vezes percebe no serviço público, sabe? Ah, faz sentido. Um gestor não pode simplesmente ter uma ideia que ele acha genial e sair executando no dia seguinte. Ele precisa primeiro achar uma lei que autorize ele a gastar aquele dinheiro daquele jeito para aquele fim específico. É uma marra, né? Uma marra necessária para evitar o arbítrio, mas que no dia a dia pode parecer só burocracia. Trava tudo. Mas o material também fala que essa fronteira entre o público e o privado não é um muro de concreto, assim. E dá um exemplo que todo mundo conhece. Empresas estatais. Tipo. Banco do Brasil, Petrobras. Exato. E esse é o ponto onde a teoria fica mais interessante. Porque elas estão ali no mercado, competindo com empresas privadas, seguindo um monte de regras de mercado, mas elas nunca deixam de ser parte do Estado. Elas vivem numa espécie de mundo híbrido. E o exemplo do concurso público que o material cita é perfeito para ilustrar isso. É o melhor exemplo. O Itaú, sei lá, pode contratar o sobrinho do diretor se achar que ele é o mais competente para a vaga. O Banco do Brasil... Não pode. Não pode. Mesmo competindo ali no mesmo mercado, ele é obrigado por lei a fazer um concurso público, uma regra do direito público para garantir que a contratação seja impessoal, seja justa. Precisamente. Isso mostra que mesmo quando o Estado decide atuar como um agente econômico, ele ainda carrega o DNA do interesse público. Ele nunca se livra totalmente das suas obrigações, dos seus princípios. Isso me leva para outra questão. Se as regras são tão importantes assim, de onde elas vêm? E o material traz um fato que, confesso, me surpreendeu um pouco. Ao contrário do direito penal ou civil, o direito administrativo não tem um código único. Não tem. Não dá para ir na livraria e comprar o código administrativo. Exato. E essa falta de um código não é só um detalhe técnico.
É o que torna essa área tão desafiadora. Imagino. Significa que um prefeito, um fiscal da vigilância sanitária, ele não pode simplesmente abrir um livro na página certa. Ele precisa navegar por um oceano de leis, de decretos, de portarias, de resoluções, para saber se ele pode ou não interditar um restaurante, por exemplo. Nossa, isso cria uma insegurança enorme, né? Gigantesca. E abre muito, mas muito espaço para diferentes interpretações. Então, como é que a gente organiza esse caos de regras? Bom, a gente organiza olhando para as fontes, para a origem delas. A fonte principal, que a gente chama de fonte primária, é a lei, mas assim, num sentido bem amplo. Como assim? Pensa numa pirâmide. No topo, intocável, está a Constituição Federal. Abaixo dela, vêm as leis feitas pelo Congresso. E aí, num degrau mais baixo, vêm os atos da própria administração, tipo os decretos de um presidente. Esses atos não podem inventar regras novas, entende? Eles só podem detalhar o que a lei que está acima já mandou. Certo, isso é o que está escrito, a lei formal. Mas e as fontes que não são leis? O material fala de doutrina, costumes e jurisprudência. Isso. Essas são as chamadas fontes secundárias. Doutrina são os livros, os artigos dos especialistas. Costumes são práticas antigas, que hoje em dia quase não têm mais força por causa da lei. Mas a jurisprudência, essa sim é a que gera grande discussão. É aqui que fica muito interessante, porque a gente sempre ouve que jurisprudência, que é o conjunto de decisões dos tribunais sobre o mesmo tema, serve de guia, né? De orientação. Uhum. Um juiz olha como outros juízes decidiram antes, mas, em tese, ele não é obrigado a seguir. Em regra, é exatamente isso. A decisão vale para as partes daquele processo específico e pronto. Mas o sistema brasileiro tem duas exceções que são verdadeiras bombas atômicas jurídicas, que transformam a decisão de um tribunal em lei para todo o país. Peraí, isso é contraintuitivo. A gente aprende na escola que juiz decide caso a caso, e quem faz a lei é o Congresso. Sim, é uma tensão no sistema. Como é que uma decisão para uma única pessoa pode, de repente, virar uma regra obrigatória para o país inteiro? Parece que o judiciário está agindo como se fosse o legislativo. É uma ótima provocação. E isso acontece em duas situações muito específicas, ambas ligadas ao nosso guardião da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, o STF. Certo. A primeira é no que a gente chama de controle concentrado de constitucionalidade. Se o STF decide numa ação direta de inconstitucionalidade, a famosa ADI, que uma lei inteira é contrária à Constituição, aquela lei morre. Para todo mundo. Para todo mundo. A decisão tem efeito geral. A segunda, e talvez a mais famosa, são as súmulas vinculantes. O nome já diz tudo, né? Vinculante de vincular, obrigar. Exato. O STF dita um pequeno texto, a súmula, dizendo qual é a interpretação correta de um artigo da Constituição. E a partir daquele momento, todos os juízes do país e toda a administração pública são obrigados a seguir aquela interpretação. Então, nesses casos, a jurisprudência deixa de ser só uma orientação. E passa a ter força de lei. É uma ferramenta poderosíssima para uniformizar o direito, mas também muito controversa, justamente por esse ponto que você levantou. Ok, então as regras são complicadas, vêm de vários lugares, mas isso me faz pensar, e se a administração simplesmente ignora uma dessas regras? Se um órgão público toma uma decisão que me prejudica, eu simplesmente aceito ou existe um árbitro nesse jogo? Existe, e essa é a garantia fundamental do cidadão. O material explica que existem dois grandes modelos no mundo para resolver isso. Tem o sistema francês, que tem uma justiça administrativa separada, especializada. Ah, interessante. Se você tem um problema com o governo, você vai para esse tribunal especial. E o que ele decidir, está decidido. A justiça comum não pode se meter no assunto. E o outro modelo? É o sistema inglês, que foi o que o Brasil adotou. A lógica dele é a da jurisdição única. Existe um só poder judiciário para resolver todos os tipos de conflito. Todos mesmo. Todos. Não importa se a briga é entre vizinhos por causa de um muro ou entre uma pessoa e a Receita Federal por causa de um imposto. A palavra final vai ser sempre de um juiz do Poder Judiciário. E isso está escrito na pedra na nossa Constituição, certo?
Aquele princípio de que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Exatamente esse. Na prática, isso significa que não importa a decisão que for tomada por uma prefeitura, por um ministério, por uma agência reguladora, se alguém se sentir prejudicado, a porta do fórum vai estar sempre aberta. A administração pode até ter a primeira palavra, mas a última palavra é sempre da justiça. É o nosso árbitro supremo. Certo. Para a gente organizar as ideias, o material faz uma distinção que eu achei muito útil entre termos que a gente usa no dia a dia quase como sinônimos: Estado, governo e administração pública. É fundamental entender isso. Acho que vale a pena a gente esclarecer. Com certeza. A melhor analogia é pensar num prédio. O Estado é o prédio em si. A estrutura, os tijolos, o terreno. Ele é permanente, não muda. O Brasil é o Brasil. Certo. E o governo? O governo é a diretoria do condomínio. É eleita de tempos em tempos e define as regras gerais, os grandes projetos, tipo uma reforma na fachada. A diretoria é transitória, ela muda a cada eleição. E a administração pública? Seriam os funcionários do prédio, então, o pessoal que bota a mão na massa. Perfeito. A administração pública é o síndico, os porteiros, a equipe de limpeza. São eles que executam as ordens da diretoria e as regras do condomínio, fazendo o prédio funcionar no dia a dia. O governo define a política, a administração executa. E o material ainda complica um pouquinho, dizendo que a gente pode olhar para essa administração pública de duas formas diferentes. Um sentido subjetivo e um sentido objetivo. É uma distinção clássica, mas muito útil. O sentido subjetivo responde à pergunta quem. Quem é a administração? Isso. É o conjunto de órgãos, entidades e agentes. A União, os estados, os municípios, o INSS, a Caixa Econômica, são os sujeitos, as peças que compõem a máquina pública. Entendi. E o sentido objetivo? O sentido objetivo responde à pergunta o quê? O que a administração faz? Quais são as suas funções? Eu gosto de pensar nisso como a caixa de ferramentas do Estado. Uma caixa de ferramentas, gostei da imagem. Qual seria a primeira ferramenta? Bom, a ferramenta mais direta é ele mesmo fazer a coisa. Isso é o que a gente chama de serviço público. Manter um hospital funcionando, uma escola aberta, garantir a coleta de lixo. O Estado arregaça as mangas e presta o serviço diretamente para a população. Ok, próxima ferramenta na caixa. Outra ferramenta é impedir que particulares façam algo que seja prejudicial para todo mundo. Esse é o famoso poder de polícia. Que não tem a ver necessariamente com a polícia que a gente vê na rua, né? Não necessariamente. É a razão pela qual o barulho da obra do vizinho tem que parar às 10 da noite, por exemplo. Ah, claro. O direito dele de reformar a casa esbarra no meu direito de ter paz. É o Estado mediando esse conflito de interesses. Exatamente isso. É a fiscalização da Anvisa que fecha um restaurante sem higiene, é o IBAMA multando por desmatamento, o Estado limita um direito individual de propriedade e de atividade econômica em nome do bem-estar de todos. Certo. E se o Estado não quer nem fazer, nem impedir, mas ele quer que alguma coisa aconteça? Aí ele usa a ferramenta do fomento. Em vez de fazer, ele prefere incentivar outros a fazerem algo que seja de interesse público. Tipo, como? Conceder bolsas de pesquisa para cientistas, oferecer crédito rural com juros baixos para agricultores produzirem mais alimentos. Ele está fomentando, sabe? Estimulando uma atividade privada que é boa para a sociedade. Entendi. E a última ferramenta, que me parece a mais drástica de todas. É a mais drástica. É a intervenção. É quando o Estado interfere diretamente na propriedade privada ou na economia. O caso mais extremo que todo mundo conhece é a desapropriação. Certo. Ele toma um terreno particular, claro, pagando uma indenização para construir uma obra pública essencial, como uma linha de metrô ou um hospital. É a ferramenta mais forte da Caixa, usada em último caso. Então, o que tudo isso significa, voltando para a nossa pergunta lá do início, significa que o poder do Estado, apesar de ser imenso, ele não é arbitrário. Não é. Ele opera dentro de um sistema de regras claras, com essa caixa de ferramentas bem definida. E o mais importante de tudo, com um árbitro, o Poder Judiciário, sempre de prontidão para garantir que o jogo seja jogado de forma justa. Exato. A relação é vertical. O Estado tem mais poder, sim. Mas esse poder é condicionado, é amarrado pela lei. A ideia de Estado de Direito é justamente essa.
Até o mais poderoso dos agentes públicos está debaixo da mesma lei que se aplica ao cidadão comum. Essa é a grande promessa do sistema. Gente, fechar, o material nos lembra que essa divisão entre direito público e privado é cada vez mais didática, mais teórica. E isso me deixa com uma reflexão final, sabe? Manda. Com o avanço de parcerias público-privadas, com aplicativos prestando serviços que antes eram estatais, a telemedicina misturando hospitais públicos e startups privadas. Como é que essas fronteiras vão continuar a se redefinir? Que novos arranjos e que novas regras vão ser necessárias para governar essa realidade que é cada vez mais híbrida? Fica a pergunta no ar.